mais um vídeo que nós vamos conversar sobre os resultados das empresas por conta do fechamento do ano de 2024. Quando a empresa faz parte da carteira do canal, é o caso da Taesa, a gente dá uma aprofundada. Quando a empresa é correlata com aquelas que fazem parte da carteira do canal, então a gente olha de uma maneira mais superficial. Hoje é dia 22 de março de 2025 e agora são aproximadamente 9h20 da manhã de sábado. E a Taesa apresentou seus resultados cerca de 2-3 dias atrás e o seu lucro líquido, o IFRS, o padrão internacional para demonstração dos seus resultados, subiu 23,8% em relação ao ano de 2023. E os dividendos, conforme anunciado pela companhia, vão para o fechamento de 2024 a 900 milhões, correspondendo a mais de 90% do lucro líquido regulatório. E nós vamos começar dando uma olhada para aqueles números que vão alimentar a nossa tabela de indicadores fundamentalistas, com base no IFRS, que eu falei agora há pouco. Vamos saltar aqui direto para a página 20 e 26, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre os ativos, que está aqui no balanço patrimonial. No ano passado, em 2023, os ativos fecharam a 19,3 bilhões aproximadamente. E agora, fecha o ano de 2024 a 20,4 bilhões, um crescimento de 5,65%. O patrimônio líquido, que também muito nos interessa para as nossas interpretações, o fechamento de 2023 foi de 6,5 bilhões e agora fecha 6,9 bilhões em 2024, um crescimento de 6,38%. Para ir formando esses dados, a gente também utiliza a receita líquida operacional. Em 2023 tinha fechado a 3,3, quase 3,4 bilhões e agora fechou a 3,7 bilhões, o crescimento de 10,63%. Enquanto que o lucro líquido do exercício saltou aqui de 1,3, quase 1,4%, para 1,6, quase 1,7%, e totalizou um crescimento aqui de 23,84%, que é o valor que nós utilizamos no início desse vídeo, o crescimento do lucro líquido IFRS. Também chamado de lucro líquido societário. A companhia utiliza para a distribuição de seus proventos o lucro líquido regulatório, e a gente vai dar uma olhada nisso daqui a pouquinho. Depois eu acompanhei toda a apresentação dos resultados, eu só vou fazer alguns destaques aqui para a gente andar bem rápido nessa apresentação. Então alguns destaques aqui que eu achei interessante, por exemplo, o resultado regulatório do quarto trimestre, aqui é só o quarto trimestre, tá? Afetado por eventos não recorrentes, ele caiu bastante, e esses eventos não recorrentes aconteceram até por conta de, por exemplo, a torres, que andaram caindo e afetou a parcela variável. Isso aí está demonstrado, eles apresentam, eles conversam bem direitinho sobre isso e fazem os destaques dentro da apresentação do lucro líquido do regulatório. Aqui no caso, especificamente para o quarto trimestre, não é do ano todo. O lucro líquido do FRS que a gente viu foi a 1,7 bi, então está aqui o crescimento de 23,8%, então está confirmando aqui na apresentação que a gente apurou lá na demonstração financeira. E a proposta da administração é de mais 301,5 bilhões em distribuição de proventos sobre o lucro líquido apurado, é como se fosse um lucro remanescente que vai ser distribuído. Os proventos distribuídos em 2024 serão, somando com esses 300, 900 milhões de reais, o equivalente a 91% do lucro líquido regulatório do ano, o lucro líquido de todo o ano de 2024. Ou seja, no lucro líquido regulatório, veja aqui, ele tinha sido de um pouco mais de 1 bilhão e 71 milhões em 2023, aqui já está ajustado, e ele cai aqui para 991 milhões, 991,5 milhões, tem essa redução de 7,5%. Aqueles 900 milhões de dividendos, eles têm que ser colocados sobre esse valor, para dar os 91% sobre o lucro líquido regulatório. E algumas coisas afetaram aqui, então ele explica aqui direitinho, se você for assistir um vídeo da companhia que já está disponível, você vai ver aqui o que influenciou, por exemplo, você vai saber o que influenciou, onde estão esses retângulos ou essas barras aqui em cinza. São os dois principais fatores. Então veja, a receita anual permitida, ela teve um reconhecimento complementar do EUST. Falar sobre os encargos de uso do sistema de transmissão. Então ele está lá, então quem utiliza faz esse pagamento. Então você viu ali que teve uma redução em relação à receita anual permitida. E também, como eu falei agora há pouco, a parcela variável, porque são dois eventos atípicos em 2024, são duas quedas de dois que eles mencionam. E o outro fator, que está aqui nessa outra barra em cinza, que são as despesas financeiras. Isso aqui por conta do quê? Do maior volume da dívida vinculada a CDI e IPCA, que a gente sabe, tem um crescimento inflacionário e também tem o aumento da taxa de juros. Acabou de acontecer agora, essa semana, indo para 14,25%, mas não foi essa que afetou, porque aqui a gente está falando de 2024, antes dos os dois aumentos que ocorreram no ano de 2025. Rapidamente aqui sobre o EBITDA, já o EBITDA ajustado, veja que ele ficou aqui no 0 a 0 em 2,3 bilhões. Por que eu estou olhando para esse EBITDA? Porque quando eu for dar uma olhada na alavancagem da companhia, eu preciso saber quanto que foi o EBITDA. O valor é esse aqui, 2,3 bilhões.
E já olhando do ponto de vista do lucro líquido IFRS, enquanto o outro é o regulatório, esse aqui é o societário. Ele sai aqui de 1,3, quase 1,4 bi, que nós vimos agora há pouco, né, que eu coloquei nas demonstrações financeiras, para 1,7, o crescimento de 23,8, e aqui estão todas as explicações. Mas eu acho que, simplificando, enquanto o regulatório ele tem o efeito caixa, esse aqui ele traz questões futuras a tempo presente. Né? Então, o que a gente observa é que esse aqui a gente chama em regime de caixa, que é justamente saber o que vai acontecer no futuro e representar no presente, enquanto que o outro tem em regime de caixa, ou seja, aquilo que tem o reflexo mais imediato no caixa da companhia. Nos projetos, eu sempre gosto de olhar os projetos em construção, aqui destaque para Pitiguari, Tangará e Saíra, porque esses dois projetos eles têm uma previsão de antecipação de entrega de 2 anos em relação ao prazo da Anatel. Isso aqui é o que depois ele vai explicar que vai ter reflexo sobre as receitas da companhia, encurtando a dívida a partir do ano de 2026. Enquanto que a ANAI, por conta de um atraso no licenciamento ambiental, veja que em vez de ser em 24 meses de antecipação, vai ser de 11 a 15 meses. Você consegue ver aqui os investimentos realizados pela Taesa, então anos de 2020 até 2024, mas eu acho que o que importa aqui é de 2025, veja que são valores significativos entre 1,6 e 1,8 bilhões de CAPEX. Andando na direção da companhia ir rápido para apresentar os seus resultados, já que ela enfrenta este problema aqui. Tá vendo esse quadro aqui? Esse aqui é o endividamento da companhia. Quando a gente pega lá o EBITDA, que a gente viu agora há pouco, e a gente pega a dívida líquida da companhia, 11,1 bilhões, e coloca sobre o EBITDA. E vai dar esse quadro aqui, o tempo de pagamentos utilizado o EBITDA só para pagar dívidas, em torno de 4 anos. Tem gente que acha que até 5 para elétricas está bom, o mercado acha que a companhia está muito endividada e sempre fica com o pé atrás. O custo da dívida real aqui, né? Custo real, ou seja, você pega a taxa de juros e subtrai a inflação, 5,37%. O prazo médio, 4,7 anos. É importante aqui você olhar, ela tem aqui um pouco mais de 1 bilhão em caixa, mas veja aqui, vai pagar 1,2 bilhão em 2025 e 1,5, um valor mais considerável aqui em 2026, voltando a valores mais consideráveis apenas no ano de 2029. A maioria dessa dívida está atrelada à inflação, e aqui nós temos 36% com CDI, né, que claro seria a parte mais pesada, mas a companhia parece que ao longo dos últimos tempos vem trocando, né, dívida que está em CDI por vinculada ao IPCA. E na sua apresentação ainda anunciou esses 301 milhões aqui em dividendos, né, com duas datas, aliás, com data base do dia 29 de abril, dia da Assembleia, que é quando isso aqui vai ser aprovado. O valor aqui é de R$ 88 pela Unity, que é a Taesa 3, eu tenho Taesa 11, aliás, eu tenho Taesa 3, que é a ação ordinária, vai dar em torno de 29 centavos. É importante gravar esse valor aí, 29 centavos. E os pagamentos aqui em 28 de maio e 27 de novembro. Então tem dois pagamentos aqui pela frente, um de 190 milhões e outro de 110. E é interessante aqui porque isso tudo vai totalizar esses 900 milhões, que é quase 91% do lucro líquido regulatório. Nesse trecho aqui da apresentação é quando a companhia entra na parte de perguntas e respostas e tem as palavras iniciais do presidente. E é curioso porque eu acho que só nessas palavras ele praticamente respondeu tudo e quase que encerrou a apresentação. Bom dia a todos. É um prazer a gente estar falando aqui dos resultados, falando das perspectivas da companhia. Eu vou começar falando sobre o trimestre, que é um trimestre, né, com alguns pontos específicos aí de reversão de provisões. Então ele é um pouco até complexo na comparação e na análise que era feita, mas acho que a gente procurou fazer um trabalho através do release, através dos materiais, para mostrar, né, que temos aí alguns ajustes específicos de revisão de, principalmente, provisionamento, tanto positivo quanto negativo, que foram feitos, mas que a perspectiva, né, e a gestão e os programas de custo que a gente está fazendo mostraram que quando você tira todos esses efeitos, a gente teve um comportamento de custo de um aumento de aproximadamente 1%, bem abaixo dos níveis da inflação, e é essa tendência que a gente quer aplicar para a companhia para os próximos períodos. Outros pontos importantes que não pode passar desapercebido, a energização de Pitiguari e Nova Trans, que são muito positivas aí para a nossa receita crescente que a gente tem do próximo ano e meio, que a gente vai ter bastante crescimento de receita. E também um outro ponto a destacar foi um trabalho que foi feito aí de muito tempo e nós obtivemos aí um aumento no prazo das concessões de Aimorés e Paraguaçu, em função de discussões que a gente vinha tendo com o órgão regulador, e a gente aumentou o prazo de concessão. Então isso também é positivo, e nesse aumento a gente está falando de quase 75 milhões de reais adicionais em função de reconhecimento de alguns eventos que fizeram com que a gente tivesse atraso nessas obras. Então eu destaco isso também como bastante positivo. Vou falar um pouco de dividendos, né, que é um ponto sempre importante. Lembrando que no começo do ano nós falamos de duas coisas que aconteceriam no ano. Uma era a gente mudar a base de cálculo dos dividendos, né, dos livros IFRS para o regulatório.
A gente fez isso. E o outro ponto é que a gente deu a indicação de pagamento dos 75% como mínimo do lucro líquido regulatório, e agora vocês observaram pela apresentação do Cristiano que nós atingimos ligeiramente superior a 90% do regulatório. Lembrando que a diferença de 75% era algo que a gente conseguiria fazer o pagamento, a recomposição disso ao longo dos próximos períodos. Então, a gente está, na verdade, simplesmente antecipando esse efeito, tudo totalmente alinhado com o nosso fluxo de caixa, com o nosso planejamento de investimentos também, sendo que a gente tem ainda 2 bilhões aproximadamente de investimentos por fazer para os 5 projetos maiores que a gente tem em andamento. Essas questões relacionadas com IGPM um pouco sinalizando maior, IPCA maior, isso obviamente traz um reflexo na nossa receita futura. Então a perspectiva de a gente ter um aumento na nossa linha de RAP, na nossa linha de receita líquida bastante positivo. Obviamente que o cenário de juros é preocupante tanto para o estoque de dívida que nós temos, quanto para investimentos futuros. Como eu disse, a gente tem 2 bilhões de capex para executar nos projetos em andamento, então tem financiamentos a serem feitos, mas o que a gente fica bastante tranquilo é que a qualidade de crédito da companhia, que somos uma empresa AAA, faz com que a gente consiga fazer captações muito eficientes, e a gente vai estar olhando oportunidades de fazer captações no momento adequado para que a gente tenha um bom retorno até nos novos projetos que com certeza virão por aí. Lembrando que nós tivemos uma última captação que também trouxe e vai trazer um bom alívio para o nosso fluxo de caixa de 25 e 26, 27, onde nós fizemos uma emissão com 3 anos de carência de juros. Isso nos ajuda, obviamente que os juros ele vai ser reconhecido contabilmente, impacta o resultado, mas do ponto de vista de caixa isso também é muito positivo, e a gente vai ter quase, fazendo uma conta muito conservadora, quase uns 250 milhões aí nesse período acumulado que vão deixar de sair em função dessa carência de juros obtida. Lembro também do término dos 5 projetos que vão adicionar receita para o ano de 25, 26, então isso também é bastante positivo. E eu sempre destaco, acho que nas conversas que a gente tem com o mercado e nos eventos da companhia, a desalavancagem contratada da companhia. Então a gente, com o aumento dessas receitas dos projetos em andamento, a gente sabe que para o ano de 25, porque teve alguns projetos, como o Cristiano falou, a gente teve uma passagem por questões aí de licenciamento, a gente passou de 24 para 25, então nós vamos ter um valor um pouco maior de desembolso em 25 do que a gente tinha previsto, então a nossa alavancagem deve estar variando pouca coisa com relação ao nível que ela fechou de 4 vezes dívida líquida EBITDA. Mas a partir do ano de 26, a gente começa a ver o que eu chamo de desalavancagem contratada, que é a redução em função do que deve entrar de RAP, e a gente ter os projetos aí contribuindo para o cash flow da companhia. Para o ano e obviamente que essa desalavancagem permite a companhia pensar em projetos, em participar de projetos, em ter crescimento, lembrando que sempre que você participa de um leilão, você tem um período aí que de fato você tem o desembolso. Então, a gente está em condições, eu estou até antecipando eventualmente uma pergunta, a gente sempre pode olhar projetos para que a gente, em leilões, porque a gente entende que essa desalavancagem vai permitir que a gente tenha condição. Obviamente, não conhecemos as condições e as regras que virão por aí, mas em tese é algo que a gente com certeza vai estar analisando. Ou seja, praticamente, só nessa introdução, ele abordou todo tipo de pergunta que viriam pela frente, e aí praticamente já foi quase que encerrando a apresentação da Taesa. E agora vamos para a construção dos nossos dados fundamentalistas. Veja que lá no início de 2024, a gente imaginava uma receita de 3,5 bilhões. No meio do ano, ali no terceiro trimestre, já a gente vai analisando esses dados trimestralmente, em 3,5 e acabou fechando aqui em 3,7. Com relação ao lucro líquido, a gente imaginava 1,4 bilhão. Depois do terceiro trimestre ficou em 1,6 e acabou fechando aqui em quase 1,7. Imaginávamos que a companhia pudesse pagar R$ 1,02 de proventos. Aqui a gente já estava imaginando R$ 1,17 e acabou pagando R$ 1,17 alto, quase R$ 1,18 de dividendos. E dentro desse contexto, nós já podemos até projetar o ano de 2025. Com base aqui no juros real, nós estamos utilizando o mesmo padrão para praticamente todas as empresas aqui do canal. Então a gente imagina aqui uma receita líquida acima dos 4 bilhões, um pouquinho acima, um lucro líquido de 1,8, podendo a companhia vir a pagar R$ 1,26, R$ 1,27. Será que chegaria nisso? Se pagar isso, o preço teto aqui da companhia vai ficar em R$ 21,14. Que é um negócio que é interessante. O patrimônio líquido da companhia, 6,8 bilhões, que nós apuramos. Se dividirmos pelo número de ações que a companhia possui, um pouco mais de 1 bilhão de ações, o valor patrimonial por ação dela fica em R$ 6,55. Claro que, como a gente está falando de uma empresa de transmissão, você imagina ali que são as torres, os fios e tal, e eventualmente alguma outra unidade de distribuição que é colocada. Não é uma tendência de ter um grande patrimônio
associado com a companhia. Portanto, é bem mais difícil, né, que nas transmissoras a gente encontre valores patrimoniais que ficam próximos do valor da ação. Porque, por exemplo, aqui o valor da ação, no fechamento de ontem, R$ 11,50, o que nos dá um preço da ação, R$ 11,50, dividido pelo valor patrimonial por ação, R$ 6,55 e 1,76. Para fins do canal, quando está entre 1 e 2, a gente entende que a ação não está nem cara nem barata, mas isso é uma generalização, porque a gente sabe que essas transmissoras têm pouco patrimônio. E aqui até uma ressalva que eu digo, por exemplo, a gente pode fazer em relação à ISA Energia, que está abaixo de 1. Veja, que tem uma estrutura muito parecida, assim, né? Não em termos de valores, mas em termos de construção da Taesa. E, portanto, veja que talvez, né, em preços atuais esteja valendo a pena e as considerações de mercado talvez não sejam as mais ajustadas quando a gente olha para esses indicadores. Já o preço da ação, aqui é dividido pelo lucro líquido por ação, 6,51, você compra a ação por 11,50, você recebe de volta, em função do lucro líquido, aquele que a gente previu, de 1,8 bilhões, em aproximadamente 6 anos e meio. Se pagar o que a gente está imaginando aqui, ó, R$1,26, veja que o dividend yield fica aqui, ó, em 11%, bem acima dos 6% que nós procuramos aqui no canal. E a Taesa é exatamente isso, né? Ela tem essas questões, continua pagando dividendos, continua se endividando, acha que se desalavanca a partir de 2026, a gente precisa acompanhar isso aí mais de perto, mas o fato é que, quando a gente olha o conjunto da obra, parece ainda uma companhia interessante de continuar se investindo, dado os movimentos que ela faz. Se vir, eu não mencionei aqui, e nem foi falado na apresentação, no corte que eu fiz, mas ela também veio falar em leilões. E como ela entra nessa linha de desalavancagem a partir de 26 e os vencimentos de vários contratos de concessão são a partir de 2030, ou seja, vence, mas não quer dizer que ela vai entregar. Às vezes, simplesmente, é o que está acontecendo com a ISA Energia, né? São mantidos com a Taesa, só que com uma RAP menor. Então, com a desalavancagem, e o que a gente entende aí que pode acontecer pela frente, a companhia volta a ter recursos para, de novo, voltar, né, a ingressar em leilões consubstanciais que devem acontecer aí nos próximos anos, já que eles mencionam ali o que tem a ideia de alavancagem do consumo de energia ao longo dos anos. Muitos analistas, muitos influenciadores têm uma visão diferente, mas eu acho que eles estão olhando muito para 1, 2 anos, quando na verdade é uma tendência de consumo de energia e mais regulação em cima das energias autogeradas, como por exemplo energia solar. Isso aí deve, por um lado, encarecer a energia, por outro, aumentar o consumo. É pelo menos o que o horizonte está mostrando. Se isso aí estiver correto, então essas empresas elas voltam a ter uma expressão melhor no mercado. Mas acompanhar o que vai vir nos próximos anos. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, um meu grande abraço.